Amy chega extremamente melancólica na sua casa e liga para uma amiga, tendo a certeza de uma única coisa na sua cabeça, de que ela vai morrer no dia seguinte. Olá, meu nome é Laércio Barbosa, esse aqui é mais um vídeo do canal Tomei um Susto, dessa vez fazendo a análise do filme She Dies Tomorrow, que tem essa proposta de contar de uma forma melancólica como se passa os momentos de uma pessoa que acha que vai morrer. Então, se você quiser saber mais sobre esse filme, continue assistindo esse vídeo. Uma coisa tem que se falar de She Dies Tomorrow antes de fazer essa análise aqui. Ele foi um filme que foi vendido como se fosse uma obra do terror, mas na verdade ele é mais uma produção dramática com algumas doses de terror. E quando eu falo doses de verdade, gotinhas de terror, gotinhas de elementos que a gente vê em obras do horror que a gente tanto gosta. Aqui a gente tem um longa-metragem com um tom muito fúnebre e a gente acompanha a Amy, né, que supostamente é a personagem principal. Ela tem essa ideia de que ela vai morrer no dia seguinte e a partir daí o filme começa a explorar toda essa visão de uma pessoa que tem essa certeza de que, enfim, né, a sua vida vai acabar ali em breve. O filme basicamente vai mostrando essa personagem sofrendo alguns momentos psicodélicos ali, enquanto na mente dela você vê que ela simplesmente tem a certeza de que ela vai morrer e você não sabe por que ela acha isso, da onde veio essa ideia, você só vê que ela tem realmente muita certeza de que isso vai acontecer e tem uma aura misteriosa ali que está rondando ela e que você quer descobrir da onde veio aquilo, por que aquilo está acontecendo. Então a grande questão do filme é justamente expor isso, né, o comportamento do ser humano, de saber que ele está ali confrontando o abismo da morte e mostrando como a gente não faz a mínima ideia do que fazer quando está diante dessa ideia. Por isso é bom avisar que esse filme ele não tem sustos, ele não mostra nada do terror da forma que a gente normalmente acha que esse gênero deve ser feito, deve se comportar. Tudo tem uma pegada mais dramática, mais reflexiva, mas com aquela ideia de realmente fazer você pensar sobre tudo que está sendo mostrado em tela. Então, entre vários momentos do filme, e muitos deles são esquisitos e vão soar um pouco estranhos demais para pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de narrativa no cinema, dois elementos básicos são aqueles que eu achei que o filme procura mais estar ali colocando seu foco. O primeiro é falar sobre a nossa apatia diante da morte, né? Diante da ideia de saber que você vai morrer, como a gente se comporta de uma forma quase que robótica e ironicamente sem vida, quando a gente está confrontado com a morte iminente. E a segunda ideia é a nossa ínfima existência diante do fim das nossas vidas, como a gente realmente não sabe o que fazer, como a gente não sabe o que é a morte afinal. O filme demonstra isso com vários momentos onde os personagens eles agem de uma forma que eles não se importam mais com as coisas que eles estão vivenciando, porque eles estão pensando em como foi a vida deles ou em como vai ser depois que, enfim, né, não tiver mais nada, o que eles vão sentir, o que eles vão ser, o que as pessoas vão pensar deles, que tipo de legado eles vão deixar. I am going to die tomorrow. Então, para explorar mais as ideias desse filme, eu vou contar agora algumas coisas com spoilers. Então, se você não quiser ver spoilers, pula para esse minuto aqui e aproveita e já vai curtindo o vídeo caso você esteja gostando dele e também se inscrevendo aqui no canal. Qual o momento dan de She Dies Tomorrow? Bom, para mim as coisas começaram a ficar um pouco mais claras do que o filme queria mostrar, qual caminho ele iria seguir a partir dali, que é o momento que a amiga da Amy, a Jane, ela vai para o aniversário da cunhada dela. Então ela chega ali na festinha, que tá as pessoas que ela conhece, e ela tá com a sensação de que ela vai morrer também. Isso depois de falar com a Amy. Ou seja, o que você tira desse momento ali? É que a Jane foi contaminada com essa ideia de que ela também vai morrer e passa a se comportar mais ou menos da mesma forma que a Amy. Então quando você vê esse momento, você já saca, opa, então é um contágio que a Amy estava sentindo, agora a Jane está sentindo, e logo depois você vê que todo mundo que está ali naquela festinha de aniversário também vai sentir essa sensação de que vai morrer logo depois dali. Então vamos destrinchar toda essa narrativa por partes.
partes. O filme começa mostrando o namorado da Amy tendo mais ou menos um surto ali, uma crise, quebrando tudo, ficando muito revoltado, e logo depois a gente vê que a Amy tá estranha, tá na casa dela, se abraçando com a parede, se esfregando no chão e soprando umas folhas mortas ali no quintal dela. Então o que a gente percebe é que o namorado dela tava com essa sensação de que ia morrer também, e logo depois a Amy também tá com essa sensação. Então uma das reações dela é justamente ficar apegada a coisas que ela vê que estão mortas, né? O chão, a parede, as folhas. E também uma das reações dela é ver o que vai ser dela depois que o fim realmente chegar. Então ela começa a procurar pessoas que fazem uma jaqueta de pele humana para ela ser usada depois que ela morrer, para a pele dela ser utilizada por alguém, o que já é uma coisa extremamente esquisita, mas o filme mostra como se fosse uma ideia real. Algumas pessoas, sabendo do fim da sua vida, elas querem dar continuidade a tudo que elas representam de alguma forma, né? A Amy, ela meio que parece fixada nesse momento aí de achar que ela tem que dar continuidade a ela depois que ela se for, de qualquer forma, nem que seja numa jaqueta de pele humana. Então a Jane, quando ela vai para essa festa, ela contamina as pessoas que estão lá, e essas pessoas logo depois começam a ver uns flashes de luz, que no filme significa que essa pessoa também vai ali despertar essa sensação de que vai morrer logo no dia seguinte. O irmão da Jane, em determinado ponto, fala para a esposa se ela está arrependida de um certo ato que eles cometeram. E eu acredito que o que eles tenham feito é que eles esfaquearam a Jane no momento que não aparece no filme. A gente só vê ela ensanguentada, né? Aparecendo ensanguentada, segurando aqui um pouco ali perto da cintura, como se alguém tivesse golpeado ela ali. Então eu acho que foi o irmão da Jane e a esposa que fizeram isso com ela, porque também no momento do filme eles aparecem falando que foi ela que causou aquilo, que foi ela que, enfim, repassou para eles aquela sensação certa de que eles vão morrer. E quando a Jane aparece ensanguentada, ela entra na casa de duas mulheres, e essas duas mulheres também já estão com a sensação de que vão morrer. Ou seja, a gente fica com aquela ideia de que mais ou menos ali esse contágio está rolando por toda a cidade, que todo mundo também está com essa ideia de que vai morrer no dia seguinte, e as pessoas passam a não ligar mais para nada. Você vê que a apatia se abateu sobre todo mundo realmente, ninguém se importa mais com nada, tá todo mundo ali refletindo sobre o que foi, sobre o que não vai ser as suas vidas. Esse filme repassa muito esse sentimento de que o que é pequeno depois que você sabe que o fim tá chegando, né? Como algumas atitudes que você tomou, como algumas coisas que você sentiu ou coisas que você se importou simplesmente não fazem mais tanta questão assim agora que você vê que a morte está perto. Então no olhar dos personagens você vê muito arrependimento e como a vida deles talvez tenha sido um desperdício e que eles não vão conseguir cumprir nada do que eles querem a tempo. No auge dessa confusão toda, né, ao final você vê ali a Amy parada no meio do deserto, refletindo, e você vê que ela tá tipo falando que ela tá bem, aí depois que ela não tá bem, que ela tá preparada, e depois ela fala que ela não tá preparada. E mais ou menos o que isso mostra, pelo menos para mim, é justamente essa grande desorientação da sociedade em relação à morte, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem realmente todo esse mistério em volta da morte, de não saber o que tem depois, se tem alguma coisa depois, e mesmo sabendo que ela vai chegar, a gente ignora tudo ao máximo para poder não ficar espantado com a ideia de que, enfim, tudo vai ter um fim, e a gente não sabe simplesmente lidar com isso, a humanidade não sabe o que fazer com essa ideia de que a morte está chegando, e a gente tenta alargar a nossa estadia aqui na Terra pelo mais tempo possível que a gente pode. Essa produção não é aquela assim que é agradável de ver, porque tem muitas reflexões melancólicas, tem muitos momentos tristes, tem muita coisa ali que é abordada sobre a morte que muita gente talvez não vai sentir agradado em ver. Mas eu acho que todas as reflexões que vieram com esse filme são bem-vindas, porque não é uma coisa que você vê muito por aí, então todo o drama do filme realmente desperta certas emoções na gente, faz a gente pensar sobre o que está sendo a nossa vida, o que são os nossos objetivos, o que a gente quer, quais são as coisas que realmente importam pra gente. Então tudo isso, né, que o filme me fez pensar, eu acho que é bem válido, então por isso eu vou dar 4 fantasminhas para esse filme, apesar dele não ser uma coisa ali do gênero do horror que, enfim, normalmente apareceria nesse canal.
mas como ele tem essa aura dele de mistério, essa aura esquisita de o que está acontecendo com esses personagens, de uma certa forma talvez ele se encaixe aqui. Se eu fosse comparar esse filme com o estilo de outros, eu diria que ele tem mais ou menos o tom sombrio e bizarro de Donnie Darko, junto com o tom sombrio e bizarro de Corrente do Mal, que é um filme que também fala, né, sobre um contágio melancólico de um mal. Então eu acho que esses filmes mais ou menos têm esse estilo aqui de She Dies Tomorrow, mas esse aqui, She Dies Tomorrow, é bem mais triste do que esses que eu mencionei. Someone you know, or it could be a stranger in a crowd. Whatever helps it get close to you. Mas eu vou ressaltar aqui que apesar desse estilo fúnebre dessa narrativa aqui de She Dies Tomorrow, esse aqui não é um filme que deixa de ser interessante. Você quer saber o que esses personagens vão fazer, o que está acontecendo com eles. Então, mesmo que tenha todo esse tom contemplativo, onde os personagens parecem que não estão fazendo muita coisa, esse filme consegue te deixar curioso pelo que vai ser mostrado até o final. E ainda tem mais um componente nele que é super válido de mencionar, que é o apuro estético dessa história. Tudo é revestido ali com um primor visual que é muito legal de ver, então mesmo que a história não fosse tão interessante assim, pelo menos a estética do filme consegue também deixar tudo ali com uma cara bonita de se ver. É como se fosse uma beleza triste, então nesse sentido também o filme é bem sucedido. Essa foi a minha análise de She Dies Tomorrow, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo e também de se inscrever aqui no canal do Tomei um Susto, e não se esquece também de ativar o sininho caso você queira saber mais rapidamente dos vídeos que eu vou falar aqui de lançamentos do terror do suspense. Então é isso, até o próximo susto. Tchau!